Bom dia! Sejam bem-vindos! Olá, Creators! Olá, missionários de plantão, meus amigos! Esse friozinho dessa sexta-feira aqui em Maricá. Eita glória! Ao som de Rodolfo Abrantes, Isaías 9, para a gente pensar um pouquinho sobre a Nova Jerusalém. Esse curso que eu tenho certeza que está edificando a sua vida, está esquentando o seu coração. Um pouquinho gripado. Maravilha. Eu não sei onde você mora, mas aqui onde eu moro tá brabo, frio. Meu Jesus. Cadê esse povo que não entra? Cadê esse povo que não entra? Estamos ao vivo. Maravilha, maravilha, maravilha. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bora acordar, meu povo? Cadê vocês? Cadê vocês? Meus irmãos, hoje é um dia muito especial para nós. É um dia que nós estaremos entregando certificados dos nossos alunos da nossa turma ali em Niterói, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo, do pastor Marco José. Eu já tô morrendo de saudade porque foram dias maravilhosos. Foram dias maravilhosos, de muito confronto. Fomos muito confrontados. Coisinha chegando aqui, bom dia, Dayana. Foram dias de muito confronto, né? Na nossa mentalidade. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Um pouquinho gripado por aqui. Eu também já preparei aqui o meu cafezinho. Aqui eu tô aqui na TV, né? E aí o que tá acontecendo? Essa caneca aqui, a gente deu pro Odilon em 2021. Foi quando nós fizemos o nosso primeiro programa aqui na TV, que era o Creators, Filhos do Criador, era Creators na Ondas de Maricá, e tinha um programa que era o Clubinho, Creators Kids, que eu e o Fabinho, a gente fazia os personagens com fantoche. Então a gente tinha 2 programas aqui no início da TV, né? E aí a gente trabalhava com gráfica, a gente queria presentear o Odilon, e aí a gente fez essa caneca aqui pra ele. Aí, do outro lado, tem aqui um bitmoji do Odilon que a gente fez pra ele. Então, dia aqui bem frio. Eu não sei você, mas lá onde eu moro num ambiente onde tem muitas árvores, né? E é perto da lagoa, então é muito gelado ali. Principalmente nos dias assim de frio, de inverno. Então o ar que entra pelo nariz, ele é um ar bem gelado. Nossa, ataca diretamente a garganta. Mas glória a Deus pelo frio, glória a Deus pelo inverno, glória a Deus pelo ventinho gelado, porque é melhor do que tá quente, derretendo, suando com mosquito pra todo lado, não é não? Quem é fã do inverno, levanta a mão. Eu sou fã do inverno. Mesmo com gripe, mesmo com a garganta ruim, mas eu prefiro o inverno. Glória a Deus. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Ó, cadê esse povo que não chegou ainda? Eu vou começar a colocar aqui, ó. Está atrasado. Vai perder ponto no final do curso. Não sei se você sabe, mas você que está acompanhando aqui todas as nossas lives do nosso curso, no final dele nós vamos emitir um certificado digital para vocês, tá? Então, participem. Dayana, eu quero te desafiar a convidar mais 5 pessoas para esta aula de hoje, que essa aula de hoje vai trazer muita esperança para o nosso coração. Ai, Jesus.
Gente, nós falamos ontem um assunto... Meu problema era... Que isso? Sai. Pastor Júnior! Oh, Jesus. Ontem nós falamos muito sobre a expectativa dos nossos irmãos da fé. Quero minha cabeça de brinde? O que é isso? Minha cabeça de brinde? Tá igual o João Batista? Com a cabeça na bandeja, assim, pra entregar pro rei, pro governante? Não tô entendendo. Quero minha cabeça de brinde? Não entendi, não. Essa ideia da cabeça aí. Tá igual o João Batista. Ah, Dayana Batista. Vamos lá. Ontem a gente falou aqui sobre os heróis da fé. O corretor automático. Seja bem-vindo, pastor Marco José. Beijo no seu coração. Comecei a live aqui falando do nosso dia de hoje, que vai ser um dia muito especial, né? Entrega de certificados, conclusão do curso, com os nossos queridos amados ali da Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo. Ontem a gente falou aqui na nossa aula sobre os heróis da fé, quando o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz para nós que Deus fez promessas para esses homens, e esses homens eles morreram na esperança de a promessa se cumprir, né? Não tem aquela música que fala, olha, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Essa música, ela é bonita, mas ela não é bíblica, porque a Bíblia diz sim, e nos prova as frustrações que acontecem dentro do povo de Deus, homens escolhidos de Deus, que o texto bíblico vai dizer que esses homens eles eram tão considerados por Deus que eles não eram nem dignos, o mundo não era nem digno de receber esses homens, mas eles viveram entre nós, eles receberam de Deus promessas, que eram promessas futuras, promessas de eternidade, e eles morreram, as promessas não se cumpriram, porque as promessas elas ainda vão se cumprir quando Jesus voltar, né? Então, o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele narra exatamente isso. Então, eles estão à procura daquela pátria celestial, porque eles entenderam que aqui nesse mundo nós estamos peregrinando. Este não é o nosso lugar, né? Eita! A paz, diaconisa Dayana. Pastor Marcos, quer um pouquinho de gripe, varão? Aqui, ó, pra você. Gripe pra você também. Eita, Jesus. Recebe aí o cumprimento do varão. Recebe aí o cumprimento do varão. Irmãos, hoje nós vamos pensar sobre os textos bíblicos que falam da restauração de Jerusalém, trazendo essa expectativa da Nova Jerusalém futura, da Nova Jerusalém futura, que estão profetizados no Antigo Testamento. Porque a gente, às vezes, quando fala de Nova Jerusalém, a gente sempre se foca na questão de Apocalipse, porque Apocalipse ele narra a Nova Jerusalém, né? Quais as medidas da Nova Jerusalém. Não vai cancelar nada, não. Tá repreendida você, não vai cancelar nada, não. Vai manter os comes e bebes sim, porque tá tudo certo, né? A gente vai gripadinho, mas a gente tá com fome pra comer assim. Tá tudo certo, tá? Cancela não, Dayana. Cancela não. Vem com esse papo não de cancelar. Então, a expectativa futura dessa pátria celestial já é algo que Deus vinha falando por meio dos profetas já há muito tempo. Então, hoje nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, mais precisamente no livro do profeta Isaías, sobre essa perspectiva de restauração de Jerusalém e essa nova Jerusalém que vai ser o centro do mundo. A gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente começar o nosso assunto, eu queria agradecer o pastor Marcos, nosso parceiro. Em breve nós teremos aí novidades para passar para vocês. Uma base missionária vai acontecer ali em Niterói, então a gente não vai parar só nesse curso do modo expansão. Nós vamos avançar, né? Vamos ter um calendário de missões e evangelismo. Vai ser bênção. Nós temos muita coisa para fazer junto.
Outra coisa que tem de novidade também chegando, nós estamos passando por um momento de transição. Não posso falar muitas coisas aqui agora, mas fica acompanhando o nosso Instagram, que a gente vai trazer tudo que está acontecendo, o que Deus tem nos direcionado, né? O que nós temos recebido de Deus como direção para os próximos dias, né? E eu tenho certeza também que você que está nos assistindo, você que nos acompanha, vai fazer parte disso tudo. Você está conosco, né, desde o começo, então nós queremos honrar a vida de vocês, nós queremos abençoar a vida de vocês, mantendo mais conteúdos aqui, né? Conteúdos gratuitos, porque aquilo que nós recebemos de Deus, nós entendemos que Deus confiou a nós para podermos compartilhar aquilo que nós temos recebido dele. Então, por isso que a gente não cobra curso, nós não cobramos para ministrar, para pregar, para dar uma palestra, nós não cobramos para cobrir eventos, porque isso tudo nós temos recebido de Deus. A Bíblia fala que de graça recebei, de graça dai. Então Deus confiou na gente, porque sabe que o nosso coração, ele é um coração que vai compartilhar tudo aquilo que Deus resolveu falar conosco. Amém? Eu quero aqui fazer um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, né? Pessoas que investem no nosso ministério. Nós fazemos missão em tempo integral. A agência missionária Creators, Filhos do Criador, é uma agência que está comprometida com missões urbanas, missões transculturais, evangelismo criativo e a unidade da igreja, né? Nós temos a expectativa de um grande avivamento. Nós sabemos que o maior avivamento de todos os tempos está profetizado na Bíblia e ele está prestes a se cumprir. Esse avivamento vai se cumprir através da unidade da igreja. A igreja com uma mentalidade mais madura, agora sabendo onde direcionar os seus esforços por meio da unidade. Ah, mas como é que a gente vai entender que a igreja está passando por um avivamento? Quando a igreja se unir, e a partir dessa unidade, dessa comunhão entre pastores, líderes, igrejas, eles decidirem que vidas é o nosso tema mais importante. Vidas é o alvo da nossa vocação, do nosso chamado, né? Um dia a gente vai falar sobre vocação, chamado e propósito aqui. Nós vamos compreender que nós fomos vocacionados por Deus para salvar vidas, né? Isso também foi tema do nosso curso ali em Niterói. E graças a Deus, nós estamos ali com uma turma que está pensando junto com a gente, né? Criando essa nova mentalidade. Por quê? Jesus falou em João 17, ele orou e clamou ao Pai, falando: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o avivamento que nós estamos esperando para esses últimos dias é um avivamento de unidade, onde a igreja junto vai para a rua para salvar vidas. O maior objetivo da igreja em unidade é salvar vidas. O maior objetivo da igreja não é construir grandes templos, não é construir monumentos, né? E títulos e coisas e materiais e aparentes. Mas o grande objetivo do avivamento dos últimos dias é salvar vidas, né? E nós só vamos conseguir isso através da unidade da igreja. Por quê? Para que nós sejamos um, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. O sucesso da nossa pregação só vai acontecer por meio da nossa unidade. Quando nós entendermos que é muito mais importante salvar do que criar grandes coisas, né? Enfim, isso é um outro assunto, mas vale a pena a gente falar aqui, porque o nosso coração está nisso, né? Nosso coração está sendo... Nós temos recebido muitas coisas do Senhor, Ele tem compartilhado o seu coração com a gente, e é isso que a gente quer compartilhar também com você. Irmãos, nós temos os nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui a DHR, Gestão Integrada. A DHR é uma empresa que treina e qualifica os seus colaboradores da sua empresa. Você que tem um negócio, você que tem funcionários, colaboradores, né? Você, com a gestão do DHR, né, que é a gestão integrada, eles vão capacitar os seus colaboradores para
adequar a sua empresa naquelas, como é que eu vou dizer? Sabe aquela ideia das ISO, né? Os padrões de qualidade exigidos pela ISO. Então, é uma equipe que vai treinar, vai qualificar toda a galera aí da sua empresa. Vale muito a pena você entrar em contato com ele para buscar saber mais, né? O que eles podem te oferecer. Eu vou deixar o @ deles aqui, o contato, no link na descrição desse vídeo para vocês conseguirem contato direto com eles. O que mais? Quero agradecer também a Norte Studio, ali em São Gonçalo. Nós gravamos um podcast ali na quarta-feira. Eu acredito que deve ir ao ar hoje. E vai ser muito importante se você puder assistir, compartilhar ali. A gente abriu um pouco do nosso coração e contamos um pouco da nossa história e nosso objetivo, né, de estar aqui comunicando através da mídia, através das plataformas. Valerial, seja bem-vinda, Valerial. Então, nós temos esse objetivo. Bom, enfim, você que está aqui com a gente, já não vou mais me alongar muito, vamos entrar na nossa aula de hoje, o curso Jerusalém Cardíaca. A expectativa, o nosso objetivo é que o nosso coração comece a pulsar mais forte por Jesus, no desejo de que ele volte. Ele vai voltar. A Bíblia nos garante isso, Jesus nos promete isso e nós precisamos compreender. Para onde que a gente está indo? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer na Terra? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer da humanidade? Qual é o objetivo? A gente vai entrar no assunto aqui também, talvez, não sei se vai ser hoje, mas talvez na próxima semana. A gente vai falar um pouco sobre o milênio, que é um período muito importante. Você que acha que Jesus vai voltar e nós vamos morar com Jesus nas nuvens e vamos ficar tocando harpa o dia inteiro para toda a eternidade, como se nada tivesse acontecendo, você está completamente, redondamente enganado. Te enganaram. Você precisa rever isso daí, porque vai ter muito trabalho para quando Jesus voltar. Jesus vai voltar, a terra será destruída e vai ser necessário reconstruir. Então, Deus conta com os seus trabalhadores, com aqueles que vão governar com ele nesse período de 1000 anos, onde haverá, enfim, um reino justo sobre a terra. Então, nós precisamos entender, compreender essas coisas para a gente não ser pego de surpresa. Já Jesus voltou, você está achando que você vai ficar lá na nuvem tocando harpa a vida toda, para toda a eternidade, aquela coisa chata. Não é isso que vai acontecer, tá? Então, para você não ser pego de surpresa, já começa entrando aqui no curso Jerusalém Cardíaca para a gente pensar sobre essas coisas e discutir sobre elas. Delícias Delicada entrou, seja bem-vinda. Glória a Deus. Eu quero desafiar você. A gente ainda não começou o nosso assunto, mas eu quero desafiar você a chamar mais alguém para essa live. Compartilha, clica aqui no aviãozinho, ó, que está aqui embaixo do lado direito do seu celular, envia para algumas pessoas aí no seu direct, para essa galera vir com a gente. Amém? Então, como eu falei aqui, Lu AZVDDN entrou. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Como eu falei aqui, o assunto Nova Jerusalém não é só um assunto do Apocalipse. Ele é um assunto que Deus já vinha falando por meio dos profetas, porque eu não sei se você vai se lembrar. Bem-vinda, Lu, bom dia. Eu não sei se você vai se lembrar, mas nós falamos aqui, acho que isso não foi na primeira ou na segunda aula, nós falamos que desejo de Deus era habitar entre o povo. E quando ele decide tirar o povo de Israel do Egito, traz esse povo para o deserto e manda Moisés construir um tabernáculo, eles estavam indo em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu para Abraão. Lembra disso? Por quê? Porque o desejo de Deus era transformar Jerusalém, o povo de Deus, e colocar no centro da terra. E esse centro da terra significaria que a gente vai falar sobre as leis que Deus deu e também sobre essas leis da Nova Jerusalém que são importantes para nós, né? Jesus vem falando sobre isso no Sermão da Montanha. Então a gente precisa compreender qual a legislação da Nova Jerusalém. Por exemplo, nós vivemos no Brasil.
No Brasil, nós temos a nossa Constituição. Beleza, nós temos a nossa Constituição. Mas se eu quiser sair daqui e visitar a China, eu vou ter que me adequar à legislação, à Constituição da China. Não mais a do Brasil. Porque senão, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso, eu vou ser perseguido, eu vou ser exportado, eu não vou ter direito de habitar naquele país, de morar naquele país, porque eu não me adequei à Constituição que aquele país tem como cultura ou como uma legislação patente ali que eles já seguem, né? Então eu sou o estrangeiro, no caso. Então eu preciso, como estrangeiro, me adequar às leis orgânicas, às leis principais do país onde eu estou querendo morar. Não é assim que funciona? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vou para o México, vou precisar me adequar às leis do México, que são diferentes das leis do Brasil. Então, quando Jesus sobe ao monte e começa a conversar com os discípulos, né, reúne os seus discípulos ali e começa a conversar acerca do reino de Deus, e ele vem falando o que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Neide Alves, bem-vinda. O que nós conhecemos como Sermão da Montanha, nada mais, nada menos é que Jesus está apresentando para nós a constituição dessa nova pátria onde nós vamos morar. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas é bom a gente dar uma pincelada aqui agora. Então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, leva o povo para o deserto, a intenção de Deus, e ele vai falar sobre isso, se eu não me engano, é em Êxodo 19, ele vai falar que agora esse povo, se eles obedecerem os mandamentos de Deus, eles serão a propriedade exclusiva de Deus, uma propriedade particular de Deus. E ele vai falar, esse povo vai ser meu, ainda que toda a terra seja minha, mas esse povo, para esse povo eu entreguei leis específicas que representam o meu reino. E o reino de Deus sempre foi justiça. Tanto que você vai ver nas leis lá dos 10 mandamentos, na verdade existiram 613 leis, você vai ver que essas leis são leis justas, são leis de saúde, são leis de descanso da terra, para a terra poder produzir melhor no seu tempo certo. São leis morais, são leis civis. Então são leis justas que Deus queria trazer para o povo. Mas o povo não conseguiu se adequar a essas leis, né? Então, nós sabemos que Deus sempre quis separar um povo para que esse povo fosse um modelo para as outras nações, né? Mas o que acabou acontecendo? Esse povo começou a invejar as outras nações. Então eles queriam o que era a intenção de Deus. A intenção de Deus é que esse povo fosse um modelo para que as outras nações copiassem esse modelo. Entende? Se eles obedecessem a Deus, Deus seria com eles em todo o tempo. Então eles não perderiam nenhuma batalha, eles não haveria necessitado entre eles, eles prosperariam, eles seriam abençoados e não sofreriam maldições, eles não teriam doença no meio deles. Então, olha, se eles simplesmente obedecessem o que Deus estava orientando, o que eles seriam? Logo, quando as outras nações olhassem para Israel e vissem todas essas bênçãos, vissem que Israel não ia ter doença, eles vissem que em Israel haveria fartura, eles vissem que em Israel havia prosperidade e alegria, eles logo queriam se converter ao Deus de Israel. Mas não foi assim que aconteceu, porque o povo de Israel desejou seguir os outros deuses, né? Desejou querer ser parecido com as outras nações, quando Deus queria que eles fossem exclusivos. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Por que eu falei disso? Porque o desejo de Deus não mudou. Lembra, tem um texto que fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ontem nós falamos sobre frustração aqui. Nós falamos que Deus prometeu a muitos homens da fé, os heróis da fé, eles receberam promessas de Deus de que eles habitariam numa terra celestial. Eles morreram e eles não moraram ainda nessa terra, né? E eles se mantiveram fiéis a Deus, porque eles vislumbraram pela fé
a pátria celestial. Então, nós percebemos ali que os sonhos dessa vida, eles se frustrarão, né? Os nossos sonhos se frustrarão, porque os sonhos do Senhor para nós, eles são maiores, né? Então, toda a construção de Deus para a nossa vida tem como objetivo a eternidade. Mas a gente percebe aqui que nós seremos frustrados muitas vezes, porém, os planos de Deus, eles jamais frustrarão. Então Deus tinha prazer e intenção lá no começo de separar um povo para si, que fosse exclusivo, que fosse o governante de toda a terra. Esse plano, mesmo sendo frustrado ali através do povo de Israel, os planos do Senhor, eles não se frustrarão. Ó, lá em... Cadê o T? Lá em Jó, é Jó que faz essa declaração. Jó 42, versículo 2 e 5. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Nenhum dos teus planos, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. É por isso que agora a gente vem resgatar essa ideia da Nova Jerusalém, porque era desejo de Deus que Jerusalém reinasse sobre toda a terra. Que Deus fosse o Deus de Jerusalém e que toda a terra se convertesse ao Deus de Israel. Amém? Isso foi frustrado? Não foi frustrado. Isso vai acontecer e nós vamos ver essas promessas na Bíblia. Então a expectativa é que Jerusalém seja o centro do mundo e todas as nações virão até Jerusalém, até a Nova Jerusalém, para adorar a Deus. Isso é bíblico, isso vai acontecer e eu espero que nós estejamos prontos e preparados para esse momento. Por quê? Porque nós seremos trabalhadores neste tempo. Esse tempo que quando Jesus virá reinar sobre a terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 2. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito sozinho aqui. Vocês não estão comentando nada? Meu Deus do céu. Comenta alguma coisa aí. Vai, vaso. Isaías capítulo 2 diz assim. O subtítulo, né? O título do texto diz: a glória futura do povo de Deus. Olha o que Deus falou por meio do profeta Isaías. Eu vou ler aqui na minha versão. Ela é a King James. Acho que não sei se é atualizada. Isso, King James atualizada. Eu ganhei essa Bíblia aqui, ó, do Fabinho. Ela já tá até meio rasgadinha. Faz acho que uns 2 anos. Nós somos uma loja gospel que tem aqui. E aí eu pedi pro Fabinho comprar uma Bíblia pra mim. Aí ele me deu essa Bíblia aqui. Então, ore a Deus, peça a Deus, a amigos que te aproximem dele, porque vai ser bênção de Deus pra sua vida. Amém? Diz assim. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Guarda isso no seu coração. Se você é igual eu, gosta de rabiscar a Bíblia, de anotar, Ixi, tem o que eu vou te mostrar aqui. O que eu faço? O que eu faço aqui na minha Bíblia é toda rabiscada, tá vendo? Eu gosto de anotar tudo. Tá vendo? Eu pego aqui, ó, os textos que eu considero importante, eu percebo que Deus falou comigo, eu saio rabiscando tudo. Eu saio anotando, dou sentido aqui ao que eu tô querendo compreender. Se você é assim também, pega aí sua caneta, começa a marcar. Marca esse texto aqui, ó. Versículo 2. Nos últimos dias, Estética Cris, seja bem-vinda. Nos últimos dias, promessa de Deus para quando Jesus voltar, tá? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Eita glória! Os planos do Senhor não se frustrarão, meus queridos. O povo rejeitou a Deus. A Bíblia vai aqui no começo do livro de Isaías, se você voltar um capítulo anterior, você vai ver o juízo e a salvação de Jerusalém. E Deus se lamentando, fala, desse povo me rejeitou, mas vai chegar um tempo em que eu vou estabelecer Jerusalém como centro da terra. Eita glória!
Então, os planos de Deus jamais se frustrarão. Será levado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Olha que maravilha, olha a promessa do Senhor. O povo havia rejeitado e agora ele está nos prometendo que quando Jerusalém for estabelecida como centro, acima das colinas, vai ser o centro de toda a terra, todas as nações vão vir para Jerusalém para aprender a lei de Deus. Ai, Jesus, cadê? Vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, ou a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Diogo Bastos Pereira, parabéns não, né? Parabéns, né? Chegou aqui, está sendo edificado, parabéns para você, seja bem-vindo. Ai, caramba. De Sião, Sião é quem? Israel, né? Jerusalém, a cidade do Deus vivo. De Sião sairá a lei e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais se levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para as batalhas. Ó descendente de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé. Glória a Deus pela sua palavra. Toreto Carioca, seja bem-vindo. Toreto, sabe o que eu lembro? Quando eu era pequeno, morava lá no interior de São Paulo, Marília, tinha um supermercado que chamava Toreto. Será que é você? Será que é seus parentes que tinham um supermercado lá, Toreto? Fala aí nos comentários. Então, olha o que Deus está falando, que quando Jerusalém for estabelecida e será luz para as nações, não haverá mais necessidade de espada, não haverá mais guerra, haverá um reino justo. Quando a gente for estudar lá em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, nós vamos ver que vai ser exatamente isso. Apocalipse ali é uma repetição daquilo que está acontecendo aqui, dessas palavras de Isaías. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia ela se completa. Então a nossa esperança fica cada vez mais viva. Vinde, ó descendência de Jacó, e andemos na luz de Yahvé. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, do oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. A sua terra será repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Meu maninho? Quem? O Toreto é seu maninho? É isso mesmo? Meu Deus do céu. Vocês têm uma rede de supermercado? Fala pra mim. Porque eu lembro que eu era mais novo. Lá no interior de São Paulo tinha um supermercado chamado Toreto. Eu ia comprar, fazer sacolão no Toreto. Fala aí se vocês são uma rede de supermercado. Já quero patrocínio. Vamos lá. Será que é? Enfim. A sua terra será repleta de ouro, seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos e os seus... Ai, Jesus. E os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoe. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade.
presta atenção numa coisa. Isaías está profetizando algo que vai acontecer no final. O que vai acontecer no final? Quando a gente fizer uma comparação lá com o livro de Apocalipse, a gente vai ver que os poderosos serão destruídos e eles vão querer se esconder da ira do Senhor. Eles vão querer se esconder no meio das rochas, das montanhas, e vão até pedir para que essas montanhas caiam sobre eles, para que eles sejam escondidos da ira do Senhor que vai descer sobre eles. O negócio vai ser tão terrível quando Jesus vier executar juízo sobre a terra, que o negócio vai ser tenebroso. Isaías vai dizer a mesma coisa. Olha o que Isaías vai dizer aqui. Lá no capítulo 2, no versículo 11. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. E isso daqui é interessante, que depois quando a gente for falar em Apocalipse 18 sobre o julgamento da grande Babilônia, o juízo que vai descer sobre ela, ele vai falar sobre aquela cidade preciosa, aquela cidade que os comerciantes vendiam as suas mercadorias, e eles ficaram apavorados com o dia da ira do Senhor. Eles lamentavam muito porque eles não iam conseguir mais vender, eles não iam mais conseguir fazer o seu comércio. Está acontecendo aqui também, ó. Isaías está profetizando a mesma coisa. Contra tudo que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Imagina, Jesus, a Bíblia fala que o céu vai se desenrolar como um pergaminho. Só para a gente abrir um parênteses aqui, para a gente entender qual é o momento que Jesus vai voltar, né? A Bíblia diz que existe um momento certo para isso. O que vai acontecer antes de Jesus voltar? Vamos abrir aqui em Mateus 24? Abre aí a sua Bíblia. Mateus 24. Os discípulos estão perguntando para Jesus quando seriam os acontecimentos que Jesus estaria falando sobre o fim dos tempos. E aí Jesus ele vem numa cronologia contando as coisas que deveriam acontecer antes dele voltar. Então ele vai dizer aqui. Lá no versículo 4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Tá acontecendo ou não tá? Diz aí nos comentários. Cadê? E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são ainda o princípio das dores. Dê o seu joinha aí se você sabe que isso está acontecendo. E vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está acontecendo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, irão trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Também está acontecendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também está acontecendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui, nesse versículo, olha o Cris Gelke chegando aí, seja bem-vindo.
Nesse versículo 14, nós encontramos o nosso objetivo, o nosso propósito, acelerar o retorno de Jesus. Por quê? Se nós pregarmos o evangelho, as nações forem alcançadas e todos tiverem a oportunidade de ouvir, Jesus vai voltar. Amém? Então tem uma coisa da volta de Jesus que depende de mim e de você, a pregação do evangelho. É por isso que a gente precisa acelerar o nosso passo. Versículo 15. Quando, pois, virem que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não Fala aí se tá tudo certo, gente. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Presta atenção nisso daqui, porque Jesus está falando sobre uma grande aflição, que nós acreditamos que seja a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Perceba que Jesus ainda não voltou. Nesse texto ele está narrando os acontecimentos que vão rolar na humanidade antes dele voltar. Em momento nenhum até aqui ele falou, olha, e vocês foram arrebatados, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, ainda não aconteceu esse momento. Olha o que ele está dizendo no versículo 21. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O que isso significa? Significa que nem o Holocausto foi tão poderoso, nem a Santa Inquisição foi tão devastadora, nem que a gente pode usar como exemplo? Nem as maiores guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, foram tão devastadoras na humanidade, foram tão aflitas como nesse tempo que Jesus está falando. Porque ele diz que haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Então, se essa aflição já tivesse acontecido, Jesus já deveria ter voltado. Então não aconteceu ainda, vai acontecer. E nós precisamos estar preparados para esse momento. E aí ele continua. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Vocês já devem ter visto na mídia a ciência falando que a Terra está girando mais, não sei se é girando mais rápido, mas os dias estão sendo abreviados. Isso já é ciência, já é uma realidade nossa. Os dias estão sendo abreviados. Profecia bíblica se cumprindo. Jesus falando sobre isso. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Meus irmãos, talvez esse versículo aqui é o que eu mais tenho visto no nosso tempo. Tem muita gente sendo enganada dentro de igreja, né? Então, gente fazendo sinais, prodígios, profecias, muitas coisas acontecendo que, se possível, enganaria até os escolhidos. E está acontecendo. É por isso que nós precisamos ter discernimento, pedir a Deus discernimento, para a gente não ser levado nessa enganação. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntaram as águias. Olha o versículo 29. Jesus ainda não voltou, tá? Ele está fazendo uma comparação de como vai ser a vinda do Filho do Homem. Ele está
dando como exemplo para nós figurativo um relâmpago que sai do Oriente que se mostra no Ocidente. Ele está falando, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se juntaram as águias. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, lembra da aflição? Dessa tribulação gigantesca que vai vir, que nunca aconteceu e nunca haverá outra parecida? Logo depois da aflição daqueles dias, olha o sinal, presta atenção no sinal. Uma grande aflição que vai vir sobre toda a terra, que nós cremos ser a grande tribulação. Primeiro sinal. Segundo sinal, o sol escurecerá. Você já tem visto sinais do sol, principalmente nos últimos dias. Manchas escuras que apareceram no sol. O sol está sendo mexido. Sinais no sol que Jesus disse que iria acontecer. Está acontecendo. O sol escurecerá. Outro sinal, a lua não dará sua luz. A lua também está dando seus sinais. Pesquisem. As estrelas cairão do céu. Também é uma coisa que está latente. E as potências do céu serão abaladas. Olha os sinais que ainda antecedem o retorno de Jesus. Agora ao versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. O que está acontecendo aqui? O arrebatamento da igreja. Que coisa mais linda. Quais são os sinais, então? Antes de Jesus voltar para arrebatar o seu povo. Tribulação sobre a terra, o sol vai escurecer, a lua vai deixar de dar o seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. 5 sinais importantes que antecedem o retorno de Jesus. Estão acontecendo? Em parte. Eles não aconteceram na sua totalidade. A expectativa é que quando Jesus voltar, nós não tenhamos... Como que eu vou dizer? Se o sol vai escurecer e a lua não vai dar o seu brilho, o que vai haver no céu? Escuridão. Por isso que quando Jesus voltar, em outro texto, a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, o céu vai se desenrolar como um pergaminho e nós veremos o Senhor vindo sobre as nuvens, né? Então o céu vai se desenrolar e todo mundo vai ver, porque vai estar uma escuridão total. Estou falando alguma bobagem? Olha o que o texto bíblico está dizendo. O que acontece antes da vinda de Jesus? O sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, e então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará, e aí acontece o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Sei que todas essas coisas aconteçam, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Acontece com você também, quando você está fazendo uma live importante, parece que é o Satanás. Parece que toca assim na pessoa. Liga para ele agora. Só para atrapalhar. Mas enfim, que Deus abençoe essa vida. Cadê?
Ai, Jesus. Perdi, tá vendo como isso atrapalha? Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Enfim, vocês conseguiram entender a sequência aqui do retorno de Jesus? Por que eu li isso? Porque o texto bíblico aqui em Isaías está profetizando sobre esse dia. Né? Cadê? Onde que eu parei? Lá no versículo falando sobre a arrogância dos homens, né? Os orgulhosos será destruída. Lá no versículo 17. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Por que ele está dizendo que só o Senhor será exaltado naquele dia? Por causa disso daqui que Jesus vai falar lá na frente. Ele fala que não haverá nada no céu, e aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e muita glória. Entendeu? Fez a associação? Somente o Senhor será exaltado naquele dia, porque é o único que vai aparecer no céu, desfazendo todos os enganos de divindades, de paganismo, de tudo que é conhecido aí no mundo. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade. Não foi que a gente acabou de ler Jesus narrando? Quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Yahvé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desistir de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Valores e negócios entrando aqui, seja bem-vindo. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam o que está rolando aqui? O que o profeta Isaías está tendo de revelação acerca dos últimos dias? Nós estamos com a expectativa de Jesus aparecer aos céus e trazer sobre nós essa Nova Jerusalém, onde nós vamos morar para sempre com Ele, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais espada, não haverá mais guerra, não haverá mais paganismo, não haverá mais idolatria, não haverá mais prostituição, não haverá mais vícios. Todas as coisas serão transformadas pelo esplendor da glória de Jesus. Vocês entenderam também quando é que vai acontecer esse arrebatamento? Quando Jesus vai aparecer no céu? Qual a sequência disso? Então eu vou deixar para vocês. Leiam com calma Mateus capítulo 24 e observem os acontecimentos acerca do retorno de Jesus, para você não ser enganado. Beleza? Vocês conseguiram entender, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês podem perguntar. É claro que eu não sou dono da verdade. Às vezes tem alguma outra interpretação, às vezes alguém viu alguma coisa que eu não vi. É importante a gente conversar sobre isso, né? Café esfriou. Ok. Belezinha, gente? Ninguém tem pergunta nenhuma pra fazer. Então, eu vou encerrar essa aula aqui. Acho que a gente ficou mais de 1 hora juntos, né? Não, vai dar 1 hora agora. 9h30. Marcela Aquino, seja bem-vinda. Intense Terapias entrou. Tudo claro? Ah, então tá bom. Então tá claro, né? Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô amando fazer esse curso ao vivo aqui, online com vocês, toda quinta e sexta, às 8h30 da manhã. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, também a gente alimenta a nossa esperança, resgata no nosso coração essa esperança, essa expectativa por Jesus. Isso tudo o Senhor falou conosco há cerca de 2 anos atrás. E nós temos pautado a nossa vida nessa expectativa, né? Então, que o Senhor possa edificar você também, o seu coração,
e possa te dar essa clareza, né? Que fique realmente tudo muito claro para você conseguir dar a razão da sua fé. Amém? Gente, um beijo no coração de vocês. Tchau, Dayana. Nos vemos mais tarde. Essa galera aqui. Cadê o Toretto? Tô esperando aqui o meu patrocínio do Toretto. Essa rede de supermercados poderosíssima. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz, tenham um bom dia. E vamos que vamos. Semana que vem a gente volta. Eu acho que o Fabinho vai fazer uma live ainda hoje. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, gente.